Boa noite, boa noite. A gente fazer a prece de abertura, então, já começo, tá? Vamos fechar os nossos olhos, pedir aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os trabalhadores desta casa, que estejam em comunhão conosco, que a gente possa senti-los, os nossos anjos da guarda, que através desta aliança possamos caminhar com coragem, humildade, amor, misericórdia, sempre lembrando que a vida é uma jornada à luz e que esta jornada, por vezes, possui dificuldades, tribulações, que são os remédios para uma cura espiritual. Que a serenidade, meu Pai, esteja conosco e que, sobretudo, a Tua fortaleza seja o nosso escudo diante destas dificuldades necessárias para o nosso adiantamento, para o abrandamento dos nossos costumes. Que a Tua luz, meu Pai, esteja em nossos corações. Abençoe aos nossos familiares que estão em nossos lares. Que também nós possamos, ao voltarmos, que irradiemos a luz até eles e que estejamos todos em comunhão com a fraternidade universal. Que assim seja. Bom, o tema sobre o qual nós iremos falar hoje é uma bem-aventurança que Jesus enuncia no monte. Bem-aventurados os que choram, as virtudes das bem-aventuranças. Esta é uma virtude um tanto quanto complexa de entendermos, uma vez que se fizermos uma análise das palavras ao pé da letra, não é? Bem-aventurados é sinônimo de felizes. E aqui o que está sendo dito é felizes são os que choram. Não é o que parece uma contradição, pois parece uma coisa excluir a outra. Como é que eu posso chorar e ser feliz? O pedido aqui de Jesus, através dessas palavras, é que a gente possa ver além da visão material. Que a gente possa situar os nossos corações além desta existência, não é? Que é um grão de areia numa praia chamada eternidade. Então, o que ele pede é que nós tenhamos fé e que a gente possa entender a vida muito além do atual momento. Para que a gente fale um pouco sobre esta bem-aventurança, o capítulo mais bem detalhado a respeito disso é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, não é? E aí tem o item Justiça das Aflições, e o título ele já é bastante explicativo, não é? Então a aflição pela qual nós estamos passando, há nela uma justiça, e essa justiça precisa de uma compreensão, precisa de um entendimento, ou ao menos uma aceitação. É evidente que o Cristo, ele em nenhum momento está dizendo o seguinte, olha, o mal que acontece, não é? As doenças, as dificuldades, elas não devem nos tragar, não devem nos puxar para um ralo, para o lamaçal, e lá nós ficarmos numa posição inerte. Não. O que nós percebemos é que a todo momento o Cristo nos convida a buscar o remédio, a buscar a melhoria. A aceitação tem a ver com a dificuldade que é colocada e sobre a qual eu não posso nada fazer, não é? Porque neste caso eu preciso de certo modo entender que essa dificuldade específica em relação a mim, mais adiante eu vou entender como algo necessário para a minha edificação, para a minha compreensão espiritual além do atual momento. Pois bem, lá em Mateus capítulo 5 é dito, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Quando a gente lê isso, a gente chega mais ou menos a essa conclusão. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda,
seria um engodo, uma armadilha. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Realmente, né? Mesmo com a ideia de vida futura, a gente ainda sofre mal. Às vezes nós temos uma incompreensão muito grande em relação a por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa dor, não é? Por que nós temos essa grande dificuldade? O Espiritismo ele vem trazer, não é, um tipo de consolo a respeito desse desconcerto do mundo. Porque quando a gente olha a configuração atual, não é, a gente chega a esta conclusão aqui, não é? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Porque esta grande diferença, não é, entre uns nadando em bonança e outros passando agruras e dificuldade. Aí a gente chega aqui, ó, a seguinte conclusão. O que ainda menos se compreende, é o que é mais difícil. Os bens e os males são tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Repare esse jogo de palavras que está no capítulo 5 aqui, não é? De colocar sempre contradições, não é? Bens, males, aí depois vício e virtude. A gente instantaneamente pensa o vício está ligado ao mal, a virtude está ligado ao bem. Só que a atual configuração do mundo modifica tudo isso, né? Olha a bagunça, né? Os homens virtuosos sofrem, ao invés deles estarem ligados aos bens da terra. E os maus prosperam. E é isso que nos causa, não é, uma grande dificuldade de aceitar as dificuldades. Não é? E por que esta configuração? Bom, porque eu poderia dizer a vocês, bem-vindo ao mundo de provas e expiação. Bem-vindo ao atual momento planetário em que nós estamos em transição e ainda nós percebemos o mal de modo muito evidente. Não é? É só a gente ligar a televisão, é só a gente abrir o jornal. Só que quando a gente pega a teoria, a doutrina para tentarmos entender o porquê dessa configuração, nós conseguimos fazer um raciocínio, não é, através das explicações, das elucidações dos espíritos superiores, do porquê nós estamos em tal estágio. Ainda que nós melhoramos bastante, não é? Antigamente talvez nem saísse em rádio, TV, não é? A corrupção, infelizmente as fraudes das quais as pessoas são vítimas. Agora, pelo menos, nós estamos vendo. E o atual momento de transição não significa que isso aqui vai virar um paraíso. Não é? A grande diferença deste momento aqui, que não é só marcado pelo Espiritismo, a gente vê isso na Cabala, a gente vê isso no Shintoísmo, a gente vê este momento em diversas revelações. Aliás, revelação é um termo bem apropriado, não é? Porque revelação é o que significa Apocalipse. O Apocalipse de João que ele recebe, infelizmente a gente deu esse nome, e esse nome ele complica. Né? Toda vez que eu pergunto para alguém, o que é que você entende de Apocalipse? A pessoa entende o quê? É uma cratera gigante engolindo as cidades, né? Meteoro caindo. Não é isso. Apocalipse vem do grego apocalipto, que significa simplesmente revelação. Tanto que em inglês, o livro Apocalipse chama Revelation, que é o quê? É a revelação que Jesus deu a João, né? Que é o único discípulo que sobrevive, que vai para exílio numa ilha, e lá ele recebe o quê? Ele recebe a visão do futuro. E a visão do futuro ela é permeada o quê? De desgraça. Não é? E pior, em nome dele, né? Em nome do próprio Jesus. E quando a gente observa, não é, algumas descrições que são colocadas ali no livro, é como dragão cuspindo fogo com 2 bolas de fogo, a gente não entende, porque aquilo ali é muito figurado, não é? E eu tenho cá comigo que o que ele deve ter visto destas revelações nada mais é do que eram aviões de guerra, não é? Cuspindo fogo, foguete, não é? Dragão. Gente, imagina você numa época ali, da época do nascimento de Cristo, ali, 40 depois de Cristo, você ter uma visão do que é um avião. Você vai descrever como? Um dragão. Porque você não tem o equivalente para fazer a comparação. Então, o que ele já estava vendo era o que iria acontecer, não é? E nós estamos neste momento de divisão. Como eu disse, não é? Nós estamos aqui no final de uma era, e o que nós estamos deixando é este mundo de provas e expiação, que ainda domina, não é? E vamos passar para o mundo de regeneração. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que agora o bem predomina, não é o mal mais que predomina. A gente vai extirpar completamente o mal? Não. Mas o bem passa a predominar, neste caso. É tão interessante notarmos isso que todo mundo consegue perceber o que acontece, não é? Tanto que esse poema do Camões, ele é exatamente a configuração
da qual o Kardec nos dá notícia. Reparem, ao desconcerto do mundo, né? Aliás, repara que desconcerto aqui é com C, não é com S, né? Porque concerto com C e com S é diferente. Concerto com S é concerto de consertar o carro, consertar a bicicleta, sei lá. Concerto com C é concerto de sinfonia. Né? Então, sinfonia é harmonia. O que ele está dizendo aqui? A desarmonia do mundo. Né? É perfeito. Aí a gente percebe o que o Camões percebe. Né? Os bons de sempre passar no mundo graves tormentos. Né? Você tenta ser bom e só vem desgraça. E para mais me espantar, os maus de sempre nadar em mar de contentamentos. Então ele entendeu a configuração do mundo. Gente, isso aqui é do século XVI, né? 1500 e alguma coisa. E ele percebeu o que era mais nítido ainda nessa época do que na atualidade. Aí ele viu, né? Então, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Né? Então ele entendeu, para você se dar bem no mundo, você tem que fazer. Você tem que ser mal. Você tem que ser esperto, você tem que dar rasteira nos outros, né? Ele fez isso, só que para ele não deu certo. Ele teve, digamos, uma carga de punição ainda maior. E é muito interessante notarmos como a gente aprova esse tipo de visão. Mas nós nos revelamos através, às vezes, de alguns ditados, de alguns provérbios, né? Repara, o mundo é dos espertos, né? Camarão que dorme na areia, a onda leva. Nós temos esse ideal de que o mundo pertence aos espertos. Não é? Por que nós temos esse ideal? Simples, é só a gente olhar para o mundo. Não é? Porque, infelizmente, muitos têm a ideia de que para prosperar, a gente precisa, às vezes, sair das quatro linhas. Né? A gente precisa, às vezes, deixar a moral de lado para que a gente obtenha um determinado sucesso em alguma área. A gente precisa ter uma seguinte noção, tá? Se o mundo é dos espertos, o céu é dos bons. E céu não é apenas um lugar. Céu é um estado de consciência. A gente precisa ter isso muito em mente. Tá? Eu vou dar um exemplo factual de um romance espírita maravilhoso chamado Renúncia. O Renúncia começa fora da nossa galáxia, começa em Sírios, com um ser de luz chamado Alcione, que é uma mulher que já atingiu mérito suficiente para não voltar mais aqui para a Terra, mas ela está em angústia. Por que ela está em angústia? Porque boa parte dos seus familiares e pessoas que moram em seu coração estão aqui na Terra ainda batendo cabeça em erros e erros e erros, em não aceitação das leis divinas. E ela decide, conversa, não é, com o seu guia, ela decide voltar para a Terra. E ela é avisada, olha, você tem certeza que você quer voltar para a Terra? Porque você já está num nível de depuração espiritual que voltar para a Terra, fazer essa jornada de uma existência só, pode causar danos gravíssimos. E quando você voltar para cá, você vai levar muito tempo para regular a sua energia com esse lugar. Bem, e olha, você sabe o que eles fazem com pessoas fora do normal em termos de bondade. Né? É só pegar o Velho Testamento, os profetas, Jesus. O que a gente faz? A gente mata, crucifica, porque muita bondade machuca a nossa miséria. E o guia fala isso para ela. E ela fala o quê? Não tem problema, eu vou. E por que ela vem para cá? Simples, gente, é óbvio isso. O céu não é um lugar apenas, é um estado de consciência. Ela não consegue, por mais que ela tenha merecido pelos próprios méritos estar num lugar de paz, de tranquilidade, de bem-estar pleno, que a gente nem sabe o que é isso, a gente tem frestas de saber o que é essa felicidade, a gente não sabe o que é isso. Tá? Ela está em paz? Não. Por quê? Porque as suas pessoas que moram em seu coração estão aqui batendo a cabeça. E ela quer vir para cá para ajudá-las a se elevarem. Tá? É a mesma coisa que ganhar na Mega Sena ou você ter um salário que de repente vai muito além dos outros e você virar as costas para aquelas pessoas que moram em seu coração e não ajudar ninguém. É a mesma coisa. Você não vai viver no céu, porque céu é um estado de consciência. Então, o que o Cristo está nos dizendo, quando a gente pega toda essa configuração, é que eu preciso de fato entender que céu vai muito além. A compreensão que a gente tem, em boa parte dos casos, ela é infantil a respeito de céu. A questão de você realmente estar em paz tem a ver com uma atitude cristã de estender a mão ao próximo. Sem isso, a gente não consegue conquistar o que a gente chama aqui de céu. Aqui está muito além de um lugar.
A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Essas anomalias que é o quê? É a maldade, né? Que em boa parte dos casos a gente sempre joga nos outros e não em nossa natureza. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem parcialmente. É isso que é interessante, tá? Porque às vezes nós temos um conceito de que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Nós somos resultados de nossas escolhas. E se hoje nós já, digamos, conseguimos abrandar um tanto de animalidade que existe, né, em nossos impulsos, a gente precisa entender que as ovelhas de hoje eram os lobos de ontem. Portanto, a gente até pode fazer aqui um exercício de regressão sem precisar saber o que foi na vida passada, tá? Pelas próprias provas pelas quais nós estamos passando, a gente consegue entendermos aqui mais ou menos o nosso delito em existências pregressas. Portanto, não é, se esse Deus ele é justo, não é, se ele é todo sabedoria e todo justiça, a gente tem que chegar a uma conclusão. As dificuldades e vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então Deus, julgando os homens maduros, revelou por Jesus tais causas. Através do quê? Através das parábolas. Né? É muito interessante notarmos porque se a gente pega esta época, as parábolas elas são bastante úteis por dois motivos. O primeiro é que o ser humano nesta época não estava preparado para a verdade nua e crua. Não adianta você falar as coisas como depois o Espiritismo, né, falou inteiramente sem analogia, sem metáfora. Então nós não tínhamos isso. E tem uma outra coisa que as pessoas ainda não entenderam muito bem a respeito das historinhas que nós consumimos. Boa parte das nossas ideias, das nossas ideologias políticas, daquilo que a gente compreende do que é o mundo, não vieram por via racional. É um engano nosso acharmos que nós pensamos de modo racional. São histórias que ficam impregnadas em nosso inconsciente e que moldam a maneira como nós enxergamos o mundo. É por isso que Jesus não fala diretamente. Ele sabe que historinhas que nós consumimos, elas criam em nosso inconsciente uma força de mobilização que faz com que nós criemos toda uma ideia racional que deriva dessa emoção de historinhas. Portanto, ele sempre conta histórias, por quê? Porque ele quer remodelar o ser humano no inconsciente, para que a gente possa agir no mundo de um modo muito mais completo. Aí quando a gente entende, então, as causas atuais das nossas aflições, a gente percebe que há duas fontes. Né? Os dissabores, as dificuldades de nossa vida, tem duas espécies aqui. Desta vida, não é? Boa parte, digamos, daquilo que a gente planta, a gente semeia, a gente colhe nesta vida, não é? Muitos males são consequência ou tem origem no caráter e na conduta dos que passam por aflição, ou em vidas passadas, fora desta vida. Somos herdeiros de nós mesmos, mas preferimos culpar a sorte, a providência, as estrelas, não é? Ao invés de assumirmos a nossa cota de dificuldade. O homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Tem um livro muito interessante do André Luiz chamado Ação e Reação. Acho que é o penúltimo capítulo, chamado Desencarnes Coletivos, né, que é bem interessante. A gente sempre teve, geralmente quem começa a estudar espiritismo tem essa dúvida, né? Imaginar um desastre aéreo, né? Todo mundo que morreu nesse desastre aéreo significa que estava junto em outra vida e cometeu o mesmo erro? Não. Não, mas a economia divina aproveita assim, essas pessoas para, digamos, criar resgates coletivos, mas com causas semelhantes no passado. E é muito interessante que tem um personagem neste livro chamado Druso. E o Druso, o livro todo se passa numa colônia, na verdade não é colônia não, se passa numa casa espiritual, no umbral de resgate de pessoas que estão desreguladas por conta de erros na vida. Tá? E aí, o André Luiz com o Hilário, que é o seu companheiro de pesquisa, vão analisando caso a caso do porquê aquelas pessoas estão passando por aquelas dificuldades e tal.
E o druso é um ser que já trabalha nesse, acho que o nome do lugar é Mansão do Lar, ou Lar da Mansão, alguma coisa assim, que é essa instituição lá no umbral, né, é um castelo fortificado, evidentemente, porque tem seres ali ao redor que podem invadir e causar um dano maior. Esta pessoa, o druso, já trabalha ali há 2 séculos, tá? E é um grande serviçal da luz. Uma coisa interessante acontece. O druso, ele tem propostas já de alçar voos mais altos, ir além, tá? E até conhecer, digamos, o que poucos conhecem por merecimento. Mas tem um negócio que trava ele aqui embaixo. E ele tem vergonha disso, ele não consegue expressar muito bem o que é que está acontecendo, porque ele sente isso, até que um dia uma pessoa conta para o André Luiz o porquê ele está passando ainda por, digamos, essa dificuldade. Gente, era um erro que ele cometeu há mais de 1000 anos. Na época da Guerra dos 100 Anos, quando tinha Joana d'Arc, ele fazia parte de um exército, se não me engano, da França. Eles invadem um castelo, os soldados inimigos se rendem, ele sobe a uma torre e, de graça, empurra o soldado lá de cima. Ele tem 200 anos de trabalho no bem. Apagou isso, que ele fez há mais de 1000 anos? Não. E para que ele pudesse resgatar e, de fato, descolar aqui da Terra para alçar voos mais felizes, ele reencarna. E durante o seu período de encarnação na Terra, na última vez que ele veio para cá, ele morre num desastre aéreo. Com uma forma de entendimento completo do que ele fez 1000 anos atrás. Então, a gente precisa ter muito isso em mente. A gente não pode se iludir. Tá? Quando a gente machuca fortemente alguém, fazer só caridade não vai adiantar, viu? É isso que vocês estão dizendo pra gente. Você machucou muito alguém? Faz a caridade, porque tem duas coisas muito boas. Primeiro, você consegue abrandar a pena. A misericórdia divina vai agir, né? Porque está vendo a nossa transformação interna. E segundo, a gente se prepara. E detalhe, tá? Quando a gente faz a caridade, a dívida, ela pode ser prorrogada sem limites. E isso é bom? Claro que é bom. Claro que é. Porque a partir do momento que eu me dedico ao bem, eu fortifico a minha alma, eu crio fortaleza, de modo que eu aceito essas dificuldades. Vocês conseguiram ver a relação de empurrou uma pessoa de uma torre e depois veio e morreu num desastre aéreo? Entenderam? A semelhança e o porquê teve que passar por isso, ainda que tenha mudado completamente a vida. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A prosperidade do mal é apenas momentânea e, não escapa nunca às consequências de suas faltas. Mas a gente vai pagar. E geralmente nós pagamos a menos também quando nós revertemos nossa vida e passamos a agir no bem. Então, basicamente, o que é a vivência na Terra é isso daqui, né? Deus quer o progresso de todas as criaturas. O sofrimento é uma advertência de que errou. E aí nós temos o quê? A necessidade de se melhorar para evitar o mesmo erro no futuro. Então, o sofrimento nada mais é do que uma consequência de algo, não é, que a gente fez no passado, e uma maneira de reeducação. E é interessante notarmos que Jesus enunciou dessas consequências de diversas formas. Ele estava querendo fazer com que nós entendêssemos o funcionamento do universo. Ele fala, cada um segundo a sua obra, não é? Repara, seja essa obra boa ou mal, eu vou colher isso que eu plantei. Ele diz, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então essa noção de liberdade irrestrita é uma balela. Eu tenho liberdade na ação, não é? Agora, na consequência, eu já perdi essa liberdade. Eu não posso tomar uma garrafa de uísque, eu não quero a ressaca agora. Isso já não é mais possível. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem fez perecer pela espada perecerá. Ele está falando para a gente o que o Espiritismo depois tira a linguagem figurada e diz claramente para nós. É assim que funciona a vida. Aquilo que a gente plantou, nós vamos colher. É interessante notar que isso aqui aparece em outras culturas também.
Se nós pegarmos os Vedas, o hinduísmo, né, nós temos a noção de karma e dharma. Tanto que a gente adora falar, nossa, fulano é meu karma. Né? Talvez seja o contrário, talvez nós sejamos o karma da pessoa, a dificuldade, a pedra no sapato do outro. Vamos entender o que é isso, tá? Dharma é a luz. Dharma é o seguinte, tá? A gente vai renascer. Aí a gente tem o quê? A gente tem um encontro, não é, com pessoas que delineiam a nossa vida. Aí, a boa parte dos casos, a gente até escolhe algumas dificuldades. Os nossos mentores, eles falam, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Você quer pagar tudo isso aqui nessa dívida? Não, você não vai aguentar. Tá? Vamos fazer o seguinte, paga isso aqui nessa vida, vamos deixar isso aqui para a próxima. Tá? Por quê? Porque eles nos conhecem. E por que quando a gente quer logo pagar tudo de uma vez? Geralmente, acontece o seguinte, quando nós desencarnamos, a gente, no mundo maior, encontra as pessoas que estão em nosso coração. Né? Mas nem sempre. Para quem leu o Nosso Lar aqui, o André Luiz levou um tempinho para ver a mãe dele, né? Era difícil ver a mãe. Por quê? Porque a mãe dele estava em outro patamar espiritual. Então essa é uma outra coisa. Né? A gente quer reencontrar as pessoas que moram em nosso coração. Né? E essas pessoas elas foram muito boas. Então vamos começar agindo bem. Porque tem marido e mulher aí que não vão se encontrar lá do outro lado não, viu? Isso é claro. Isso é muito evidente. Porque vibram mental e espiritualmente em faixas distintas. Então a gente tem que entender que a economia divina ela trabalha de modo diferente. Então vamos lá. Tá? A gente escolhe tudo isso aqui, eu quero passar por isso, né? Ó, vai chegar nesse momento da minha vida aqui, eu vou entrar para um centro espírita, quem sabe mental no posto de rua, eu quero fazer também caridade, eu vou entrar para lá, a gente coloca tudo isso no papel. Tudo isso, né? Que é o quê? É a minha jornada para que a gente volte para a espiritualidade e encontre a luz. É o Dharma, é aquilo que a gente estabeleceu, é o que deveria ser feito. Né? Aí a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente vem para a carne, né? E a carne é complicada, porque a carne faz com que o espírito comece a desviar do seu caminho, né? E aí o que acontece? Você estabeleceu isso aqui, ó. Isso aqui é o seu Dharma. É tudo que você estabeleceu para si mesmo antes de nascer. Só que aí começa a encher o saco, aparecem as tentações, você falou que você ia começar o posto de rua. Quando começa domingo, domingo é carnaval, você já não vai. Pronto, você já começa a desviar, entendeu? Tudo aquilo que você propôs para si, em termos de melhoria, você vai desviando. Então você sai aqui do caminho da luz, né? Você vem para cá. A hora que você vem para cá, o que acontece? Vem uma dor. A dor é linda pelo seguinte detalhe, ela está dizendo o seguinte, você está saindo do seu rumo, aquilo que você programou para você lá na espiritualidade, você está saindo daí. A dor vem aqui e faz o quê? Ó, volta para cá, e você vem para cá, não é? Aí a gente começa a buscar a espiritualidade, começa a ser mais paciente, controla o que sai da nossa boca, não é? Isso é muito importante, porque a palavra é uma flecha, a hora que a gente solta não tem volta mais. Não é? Aí vem para cá, Ficam alguns meses, alguns anos na luz, mas aí se enjoa, também começa a sair. Aí vem outra dor, não é? Joga a gente para cá. Fica um tempo. Aí enjoa, não é? As tentações, a matéria. Vocês entenderam o que acontece? Olha só, eu fiz de propósito esse desenho aqui. Repara como a gente vai diminuindo e se aproximando cada vez mais. É que nem uma criança quando aprende a andar. Não é? Uma criança, quando ela aprende a andar, ela cai. Ela vai caindo menos. É isso daqui. Vamos definir com uma linguagem mais simples o que é karma e dharma? É isso daqui, ó. Dharma, então, é o dever, o caminho correto, a lei moral e o propósito de vida de um indivíduo. O que deve ser feito, aquilo que eu estabeleci para mim com os meus guias. Karma é quando eu fujo disso daqui. É a lei de causa e efeito, o que foi feito. Olha o que é isso aqui, tá? Dharma, o que deve ser feito. Karma, o que foi feito. Ou seja, não foi o que deveria ser feito, né? Foi o que você fez e fugiu do Dharma. Seguir o seu Dharma, fazer o bem, gera um bom karma. Então, basicamente, é isso aqui o predomínio da existência. E esse esquema aqui tem mais de 5.000 anos. Olha como a cultura hinduísta já percebia a verdade a respeito do funcionamento do universo. Portanto, a infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem sua razão de ser. Não é porque a gente saiu do nosso caminho estabelecido. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Isso é muito difícil, não é? Então, o que ele está dizendo é, vem uma dificuldade, vem uma tribulação, vem uma coisa que me machuca profundamente, o que os Espíritos estão dizendo é para a gente pedir perdão ainda. Porque se esse mal que advém sobre mim tem consequência de um passado, eu não preciso ter ilusões a meu respeito.
Uma vez eu estava ouvindo uma palestrante espírita, ela falou assim, eu não preciso fazer regressão nenhuma para saber a meu respeito, porque aconteceu o seguinte, minha mãe morreu, 1 mês e 10 dias depois, o meu esposo revelou para mim que tinha uma amante. E eu tive 2 lutos, porque ele falou para mim que queria ficar com ela, e que não tinha feito porque minha mãe morreu, ela era para ter me largado antes. Aí ele falou isso 40 dias depois da morte da minha mãe. Ela falou, tive um luto atrás do outro. E o que eu achei mais fantástico, ela falou assim, eu não preciso fazer uma regressão no meu passado para saber que em vidas anteriores eu destrocei corações. Porque eu só estou passando por isso agora. E ela fez o quê? Falou desse jeito aqui, pai, me perdoa. E a gente tem que seguir também uma outra recomendação, não é? Em tudo dai graças. Até as dificuldades que aparecem. Por quê? Porque elas têm um caráter restaurador. Então, nós suportamos o que fizemos outros suportar. Aí agora eu encerro. Então, basicamente, o funcionamento da lei universal é, se eu fui duro, agora eu sou tratado com dureza. Se eu fui orgulhoso, eu tenho renascimento numa condição bem humilde, bem humilhante. Se eu fui avarento, egoísta, não é? Eu venho uma vida de miséria. Portanto, é isso aqui, ó. Quanto mais grave é o mal pelo qual eu estou passando, mais o remédio, quanto mais grave é o mal que eu semeei lá atrás, não é? Mais o remédio deve ser enérgico para que a gente possa combater este mal. Tá? Então, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, mas no mais das vezes, na grande maioria, é isso que acontece, ó. Os espíritos arrependidos, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Portanto, a gente precisa ter a consciência de tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Se a gente não escolheu, nós concordamos. É por isso que a gente precisa ter resignação. É por isso que nós precisamos deixar um pouco a revolta de lado, porque essas provas, nós conscientemente concordamos com elas. E é por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois nós estamos agora limpando o nosso caminho, não é? Para que a gente possa ter uma jornada mais tranquila, não é? Fazendo esses resgates e, de novo, voltando ao nosso Dharma, voltando à luz, para que a gente reencontre de novo esta noção de que, de fato, é viver com Deus. Muito obrigado pela atenção, tenha uma ótima noite e uma ótima semana.